De Serrana, vamos para Mococa, onde uma mina foi considerada imprópria para uso diante de um laudo apontando contaminação. Isso pode gerar transtornos para os moradores do município que há muitos anos consomem a água de graça. Olhando assim, parece mais um cano comum, quebrado e vazando no meio do mato. Mas acredite, estamos falando de uma mina importante em Mococa. Ela fica no bairro Mais Parque e ganhou destaque recente nas redes sociais depois que a prefeitura divulgou esse comunicado, informando que a água está contaminada, sendo imprópria para consumo. A informação foi fixada em um poste e já arrancada. Uma análise feita em novembro apontou a presença de 2 componentes que não deveriam estar presentes na água. A conclusão é que o líquido está em desconformidade com a portaria do Ministério da Saúde por conter E. coli, uma bactéria que pode causar diarreia e dores abdominais. Nós pedimos uma nova análise. Essa análise foi feita, só que agora pedimos uma nova análise e o resultado ainda não saiu. Provavelmente sai semana que vem. A mina existe há mais de 10 anos. Era pouco explorada. Mas aí a trilha foi descoberta. Por aqui o bairro também cresceu e muita gente deixou de comprar água. Com isso, vizinhos de outros bairros também passaram a aproveitar a água que é de graça. Seu Walter mora em frente ao local há pouco mais de um ano. Ele conta que sempre utilizou a água para consumo próprio e nunca teve problemas. Inclusive, não é de hoje que eu pego, como muitos da cidade vem pegar essa água aí. Eu vejo o movimento aqui, principalmente fim de semana, e ninguém se manifestou assim que tivesse sentido alguma coisa. Caco conta que enche galões com água há 2 anos. Que sempre foi muito utilizado por você. Sim, por mim e por muitos. Tinha dia que fazia a fila aí para pegar galões, né? Mas foi 10. Luiz Fernando também pega água na mina há muito tempo. Ele mostra que confia. Tranquila? Tranquila. Confiável? Confiável, extremamente confiável. Luiz Fernando diz que o laudo veio após grande procura pela água. Isso inclui até comerciantes que estariam levando vantagem com a comercialização da água. Alguns comerciantes, teve relato dos próprios moradores aqui de volta, que os próprios comerciantes estão parando com caminhonete, com caminhões e abastecendo dessa água, porque eles estão vendo um custo menor. Então, para eles está sendo benéfico, porque eles estão retirando direto da fonte, entendeu? E revendendo nas suas empresas, nos seus comércios. A vigilância sanitária diz que a população precisa respeitar as orientações passadas pela administração e vai solicitar o isolamento da área. O caso seria um motivo para cercar aquela área? Eu acho que sim, porque a população tem que estar consciente que a água é imprópria para consumo, né? Perante o laudo que a gente está fornecendo aqui. Pode estar tendo prejuízo para alguns comerciantes maiores, para alguns fornecedores de águas maiores, do que os pequenos comerciantes que estão se aproveitando da água para fazer o uso e até mesmo a venda. Então, já teve bairro aqui em Mococa que tinha água contaminada, comprovada que a água era contaminada e ficou anos bebendo essa água e a vigilância sanitária nunca interviu em cima desse bairro. Rafael Aguiar, de Mococa, para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e tem mais informações, Rafael. Exatamente, Bus. Como que a gente percebe ali, né? Muita gente utiliza essa água e isso precisa ser esclarecido. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado, o Dr. Renato Bin. Doutor, a mina de água considerada imprópria em Mococa gerou muita desconfiança da população. É preciso ter cuidado com as alegações que se fazem em casos como este. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Pulse, e a todos que nos assistem. Com certeza, o poder público deve evitar qualquer tipo de risco nesse tipo de assunto, até porque podemos estar tratando aí de um possível perigo iminente que poderá causar prejuízos à saúde de toda a população. Doutor, na dúvida, a Câmara tem o dever de ir atrás de uma segunda opinião nesse caso? É aquela velha prática, né, que a gente tem que exterminar da nossa administração pública, né, Rafael? O poder público ele não pode ficar apenas reativo, ele tem que ser preventivo. E quando se fala em distribuição de água potável, não cabe apenas seguir uma singela opinião. O poder público deve se escorar em laudos técnicos confiáveis que garantam aí a potabilidade desse tipo de água. Doutor, deixando de lado qualquer conspiração, se uma mina de água está contaminada, a cidade de Mococa deveria estar preocupada, inclusive no caso, já estendo aqui, cercar aquela área?
Não tenha dúvidas quanto a isso. Olha o caso que o Rio de Janeiro está vivendo hoje com relação ao reservatório de Guandu. A administração pública, ao saber que aquela água possivelmente poderá estar contaminada, já deveria ter cercado a área e lacrado aquele local para que ninguém pudesse ter acesso. O que não podemos deixar de dizer é que a prefeitura precisa correr contra o tempo para buscar uma solução para este problema. Com certeza. Quando se fala aí na distribuição de água, na proteção dos seus mananciais de água, todo esforço é necessário que o poder público demanda aí no caso, para se evitar esse tipo de situação, para que não cause aí prejuízo à população de um modo geral, né? Doutor, é um tema bastante técnico, fica difícil até mesmo ser transparente num assunto como esse? Ao contrário, nesse tipo de situação, cabe ao poder público dar transparência total a esse tipo de assunto, esclarecendo a população dos riscos que ela corre em consumir uma água aí que não está apta ao consumo. Para a população que não entendeu o caso direito, quais são as perguntas corretas e para quem elas devem levá-las? Não seriam nem as perguntas que elas deveriam estar colocando agora neste momento, mas sim exigir do poder público, do administrador público, uma certificação inequívoca de que aquela água que ela vier a consumir está apta exatamente ao consumo e que não vai causar prejuízo aí à sua saúde. Doutor, dá para resolver esse problema, né? Basta a vontade política, né, Rafael? Basta que o poder público não seja apenas reativo, mas tenha aí a prevenção no cuidado aí do seu manancial de água, na preservação do meio ambiente e a saúde de toda a população. É isso então, que a prefeitura tenha vontade de resolver o problema para a população de Mococa. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que o cemitério de Jaboticabal tem sido alvo de bandidos. Paulo Pucci. Já, Rafael.